Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a hipergraça. Hoje nós vamos descobrir quando ela se originou, seus principais pontos teológicos e as divergências que ela tem com a Bíblia. Então fica no vídeo, não sai, fica até o final, tem muita coisa aqui que você pode aprender. Então se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre esse conteúdo e bora para o nosso vídeo. A teologia da hipergraça é uma teologia que emergiu no final do século XX e ganhou destaque no final do século XXI. Essa teologia enfatiza a graça de Deus como um dom gratuito e incondicional, e em sua forma mais radical enfatiza que os cristãos não precisam se preocupar com o pecado depois da salvação, já que a graça de Deus encobre todos os pecados, tanto do presente, quanto do passado, quanto do futuro. Embora a ênfase na graça de Deus não seja algo novo no meio da teologia cristã, a forma específica da teologia da hipergraça, com a sua rejeição a certos aspectos tradicionais do ensino cristão sobre o pecado e a santidade, começou a ganhar popularidade no final do século XX e continuou a se desenvolver no século XXI. Então agora nós vamos ver os principais pontos controversos à Bíblia. Então aqui eu vou apresentar para vocês alguns pontos teológicos que vão contrário à Escritura, que não estão de acordo com a Bíblia. Eu vou citar, esse ponto teológico dentro da hipergraça e vou contradizê-lo com a Escritura. Então o primeiro ponto da teologia da hipergraça é o pecado e o arrependimento. Esse é o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui. Nesse ponto, com relação ao arrependimento e pecado, eles acreditam, uma vez que o cristão foi salvo, uma vez que uma pessoa, um crente foi salvo, eles estão permanentemente sobre a graça de Deus e seus pecados passados, presentes e futuros foram perdoados. Então logo isso significa que não existe a necessidade de um arrependimento contínuo, porque se os seus pecados foram perdoados, então não precisa se arrepender de pecados que já foram perdoados. Só que a Bíblia ela é contrária a essa ideia de que não existe a necessidade de arrependimento porque pela graça foram salvos e os pecados foram perdoados. Em 1 João capítulo 1, versículo 9, João vai escrever o seguinte: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele vai dizer que todos têm pecado, independente se você é salvo ou se você não é salvo. O salvo ele tem pecados, mas não como pecados do passado, mas existe pecado nele e existe sim a necessidade de arrependimento, mas esse arrependimento não é um arrependimento porque ele quer alcançar a salvação, mas é um arrependimento porque ele já foi salvo. Um dos frutos da salvação é o arrependimento. Uma pessoa que foi salva, ela está em constante arrependimento. Todos nós sabemos que para uma pessoa ser salva, ela precisa se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Esse arrependimento necessário para a salvação não é uma única vez. É um arrependimento contínuo. De contínuo, essa pessoa vai estar se arrependendo até o fim da sua vida. Então, a hipergraça acredita que se uma vez você foi salvo e os seus pecados foram perdoados, logo não existe a necessidade de você se arrepender, porque você já foi perdoado. Isso é um equívoco teológico. Então eles pregam, esses pregadores da hipergraça, que não precisa se arrepender, porque você já foi perdoado. E a Bíblia diz que há necessidade sim de arrependimento. Um segundo ponto na teologia da hipergraça é a rejeição quanto ao legalismo. Eles encaram como legalismo aquelas pessoas que pregam o que ensinam que existe uma necessidade do cristão de obedecer certas regras que nós encontramos na Escritura. Então eles acreditam que a pessoa que está debaixo de leis ou de regras, eles acreditam que essas pessoas estão sendo legalistas, estão tentando alcançar a salvação mediante as obras. Então eles acreditam dessa maneira, que se eles foram salvos, eles não precisam estar debaixo de leis ou de certos ensinos, porque eles foram salvos, então eles estão livres disso. O que a Bíblia diz a respeito disso? Em Tiago capítulo 2, versículo 17, está escrito o seguinte, que a fé sem obras, ela é morta. O que Tiago está querendo dizer? Ele está dizendo que a verdadeira fé vai produzir boas obras. Então vai sim haver a necessidade que essa pessoa que nasceu de novo obedeça a palavra de Deus. Ele vai obedecer. Essas são as boas obras. Então a verdadeira fé ela vai gerar no crente, no verdadeiro crente, boas obras. E essa teologia da hipergraça defende que não há necessidade disso, porque já foram salvos pela fé mediante a graça de Deus, então não necessitam obedecer coisa alguma. Então esse é o segundo ponto da teologia da hipergraça, que vai contrário à Escritura. O terceiro ponto da hipergraça tem a ver com o Espírito Santo.
Então o papel do Espírito Santo dentro da hipergraça não é convencer as pessoas ou os crentes do pecado. O papel do Espírito Santo é levá-los à verdade e lembrá-los da justiça de Cristo na vida deles. Então eles não acreditam que o Espírito Santo convence o homem de pecado, mas sim que lembra da justiça de Cristo e os conduz à verdade. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Todos nós conhecemos aquela passagem de Jesus, quando ele fala que ele vai subir aos céus e ele vai enviar o Consolador. Se nós formos ler a nossa Bíblia, nós vamos encontrar no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 8, onde ele vai dizer o seguinte: quando ele vier, o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, um dos principais papéis do Espírito Santo na vida das pessoas seria convencer de pecado. A teologia da hipergraça acredita que não. Acredita que o papel do Espírito Santo é lembrar que eles foram justificados por Cristo e conduzi-los à verdade. Eu acho que isso seria a palavra de Deus. Então, em momento algum, o Espírito Santo vai convencer nenhuma pessoa de pecado. Só vai lembrar, da justiça de Cristo e levá-los à verdade. Enquanto que a palavra de Deus diz que um dos principais papéis do Espírito Santo, ou se não o principal, é convencer de pecado. Então, essa teologia vai contra a Escritura. Um quarto ponto que eu quero tratar aqui nesse vídeo tem a ver com a justificação dentro da hipergraça, da teologia da hipergraça. Lá, eles enfatizam muito mais o processo da justificação, mas minimizam o processo da santificação. O que vem a ser isso? Eles colocam como uma parte da salvação mais importante a justificação. Mas primeiramente eu quero falar para vocês bem rápido o que é a justificação. A justificação é quando alguém crê no Evangelho de Jesus Cristo, a exposição fiel da Escritura do Evangelho, e essa pessoa crê, responde a essa pregação com fé e arrependimento. Então a Bíblia diz que ela é justificada. Os pecados dessas pessoas que creram são apagados, são transferidos para Cristo. A justiça de Cristo é lançada sobre essa pessoa e essa pessoa é declarada diante de Deus uma pessoa justa, sem pecado, sem acusação nenhuma. Então ela é justa. Então lá dentro dessa teologia, eles enfatizam na hipergraça essa justificação, mas minimizam o processo da santificação. Porque logo em seguida, quando essa pessoa ela é justificada, logo ela já entra no processo da santificação, que é a mortificação dos seus pecados. A justificação trata com a culpa do pecado, enquanto que a santificação trata com o poder do pecado, é a mortificação. E nós encontramos esse ensino dentro da Escritura a respeito da santificação, que diz o seguinte: em Hebreus capítulo 12, no versículo 14, o autor de Hebreus vai escrever o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então nós temos aqui essa doutrina da santificação sendo necessária para a salvação, ou seja, ela está acoplada à salvação, não podemos tirá-la, nem minimizá-la, ela precisa ser ensinada e vivida. Nós temos em Colossenses capítulo 3, versículo 5, o apóstolo Paulo ensinando: fazei morrer a vossa natureza terrena, ou seja, mortificai. E logo em seguida ele vai dar uma lista de pecados: a fornicação, a mentira, Então vários outros pecados Paulo vai listar, se você quiser ver depois, Colossenses capítulo 3, versículo 5. Nós vamos ter também em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 15 e 16, ele escreve o seguinte: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Então o apóstolo Pedro apresenta uma necessidade de santificação na vida daqueles que foram salvos. A teologia da hipergraça não enfatiza isso aqui. Ele enfatiza a justificação, que uma pessoa foi justificada e está tudo certo, não importa como ela vive, ela foi salva e os pecados foram apagados. Então esse é um ponto que vai contrário à Escritura. Um quinto ponto dentro da teologia da hipergraça, que vai contrário à Escritura, tem a ver com a perseverança. Eles acreditam que uma vez que a pessoa foi salva, ela foi salva para sempre, então ela não precisa se preocupar com o que ela venha fazer depois, porque ela já foi salva. Então ela estando salva, ela não precisa se preocupar se ela tem que mortificar pecado, que ela tem que viver uma vida de santidade, que ela tem que se apartar daquilo que entristece a Deus. Então eles enfatizam que se uma vez foi salvo, tá tudo certo e você tá salvo e não importa o que você faça. Mas nós encontramos na Escritura alertas de que existe a possibilidade de um cristão cair da graça. Eu não vou citar aqui todos os textos, eu não vou ler aqui tudo para você, mas se você quiser ler em casa depois, você pode ler. Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6, nós vamos ter ali o autor de Hebreus escrevendo que existe a possibilidade de queda. Nós temos Hebreus capítulo 10, onde o autor de Hebreus vai dizer bem assim: se nós voltarmos a pecarmos voluntariamente depois de termos recebido a graça de Deus ou a salvação, ele vai dizer: não nos resta mais sacrifício para os pecados,
Porquanto essas pessoas que fazem isso, elas estão pisando no Filho de Deus. Elas estão vituperando o sacrifício da cruz de Cristo. E o que aguarda essas pessoas é uma certa expectação de ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então, na Bíblia, nós encontramos o autor de Hebreus mostrando a possibilidade de queda de uma pessoa desviar do caminho da verdade. Enquanto que na teologia da hipergraça, eles pregam que isso não é possível. Se você já foi salvo, você vai ficar salvo para sempre, independente daquilo que você faça. Tá tudo certo. Então esse ponto da teologia da hipergraça vai contra a palavra de Deus. O sexto e último ponto que eu quero tratar nesse vídeo sobre a teologia da hipergraça tem a ver com a lei e graça. A maneira como eles enxergam esses dois aspectos, né, da palavra de Deus. Eles entendem o seguinte: se eles estão debaixo da graça, eles não têm mais qualquer obrigação para com a lei de Deus ou a lei do Antigo Testamento ou qualquer lei que exista dentro da Escritura, porque a salvação é mediante a graça e fé. Então eles não precisam fazer nada para ser salvos, eles só precisam crer. Logo eles entendem que eles não precisam guardar qualquer outra coisa, eles não precisam obedecer nenhum mandamento, porque é pela graça, não é por obras. Mas a Bíblia ela é contrária a isso. E eu quero citar aqui um texto em Romanos capítulo 3, versículo 30 e 31. Antes de eu citar esse texto, eu quero contextualizar você sobre o que Paulo está falando aqui. Paulo está argumentando sobre a salvação. Ele vai falar como que a salvação se dá na vida do homem. No versículo 23 desse mesmo capítulo, ele vai dizer o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora no versículo 24 ele vai dizer: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Então ele apresenta a salvação mediante a fé. E ele vai desenvolvendo toda essa ideia. Quando ele chega no final aqui, no versículo 30 e 31, ele vai fazer uma pergunta, né? E ele vai responder essa pergunta e nós vamos ler aqui, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando agora. Versículo 30. Visto que Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão e por meio da fé a incircuncisão. Aí ele vai dizer, a pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Essa lei que Paulo está falando aqui não é a lei cerimonial, a gente tem que fazer distinção. Essa lei aqui é a lei moral, que Paulo está falando sobre moralidade, lei moral. Então ele pergunta: anulamos, pois, a lei pela fé? Já que a salvação é pela fé e não pela lei, porque é impossível alguém ser salvo pela lei, né? Mas isso é tempo para outro vídeo. Eu tenho que anular a lei, eu não preciso mais dela, porque a salvação pela fé, nós temos que tirá-la. Aí Paulo responde a pergunta que ele mesmo fez: de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. O que Paulo está dizendo? Antes o homem era incapacitado de obedecer a Deus. Ele não tinha poder em si mesmo para obedecer e praticar a lei, porque ele estava morto em delitos e pecados, Efésios capítulo 2. Agora que ele nasceu de novo, que ele recebeu uma nova natureza, que ele foi justificado, Deus o capacita à obediência. Então agora ele é capacitado a obedecer a lei. Por isso que Paulo fala: antes estabelecemos a lei, porque agora o homem tem a capacidade de obedecer. Ele consegue obedecer agora, porque ele tem o Espírito Santo, né? Tem várias coisas que Deus o capacita para que ele consiga obedecer. Então agora ele consegue obedecer. Então a hipergraça entende que não precisa guardar lei nenhuma. Não existe lei no Novo Testamento, nós não precisamos guardar nada. Isso é uma mentira. Precisamos sim guardar, mas não com aspecto de salvação. Eu vou guardar para ser salvo. Não. Eu vou guardar porque eu sou salvo. É um resultado. A guarda da lei ela é um resultado da salvação e não um motivo. Todo aquele que é cristão verdadeiro ele sabe disso. Ele guarda a lei não porque ele quer ser salvo, mas ele guarda porque ele foi salvo. E como obediente ele é a Deus, porque ele foi salvo agora, ele vai guardar essa lei como forma de amor, né, ao Deus que o salvou. Então esses foram os 6 pontos da hipergraça e a sua contradição com a palavra de Deus. Então o que você achou desse vídeo? Achou um vídeo interessante? Gostou desse assunto? Comenta aí embaixo, deixe seu comentário. Se você não é inscrito, já se inscreve nesse canal. E que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo com algum outro tema que eu vou achar que seja interessante para trazer aqui para vocês, para abençoar a tua vida. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.